MVP, palavrinha da moda que a gente vê pipocando por aí e que no vídeo de hoje você vai aprender de uma forma simples e didática como utilizar no seu projeto. Não sai daí! E aí, tudo bom com você? Eu sou Giovana Bacarin, autora, professora, mentora de empresas e startups e analista junguiana. E eu não quero fazer nenhuma enrolação aqui. Hoje nós vamos entrar direto no assunto. MVP, Minimum Viable Product. Como sempre, as siglas em inglês que aparecem por aqui. Mas o que é o MVP? Ele é, na verdade, o tal do mínimo produto viável. E apesar da gente começar a falar esse termo em português, a gente ainda continua usando a sigla em inglês. No geral e comumente é assim que você vai encontrar por aí. Mas o que é esse tal desse produto mínimo viável ou mínimo produto viável? Ele é uma versão mínima viável, óbvio, né? De um produto que a gente está construindo, mas que é já o suficiente para que eu possa testar a aceitação desse produto no mercado. O Steve Blank, que é um dos grandes nomes da inovação, é um professor de Stanford nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: se você não se sentir envergonhado desta versão que vai ser lançada no mercado, você demorou demais. Então, na verdade, o que essa frase dele está trazendo é: se você ficar aperfeiçoando excessivamente o seu produto, e acredita em mim, essa é uma coisa muito comum de acontecer nas empresas e nas startups. Porque a gente se apaixona pela ideia, a gente acha que nada pode dar errado, e aí a gente fica polindo e polindo aquilo até chegar em algo que a gente acha que está minimamente perfeito. Então, tarde demais. Então, temos que aproveitar e lançar uma versão anterior, que ainda não seja exatamente digna do nosso orgulho, mas que sirva para a gente poder testar essas funcionalidades e essa aceitação do mercado. Como que funciona o nosso MVP? A gente tem alguns tipos específicos de mínimos produtos viáveis que a gente pode criar e que já ganharam fama dentro do universo da inovação. O primeiro deles é o concierge. O que é o concierge? Imagina que você quer criar um serviço que tem uma complexidade na entrega. Você vai ter um aplicativo onde a pessoa vai fazer um pedido e aí você vai montar automaticamente uma cesta ou um produto complexo e entregar para aquela pessoa. No concierge, você consegue entregar a solução final para o seu cliente, ou seja, ele vai ter a experiência completa sem precisar ter desenvolvido o produto inteiro. Então, a gente usa aquela ideia do concierge de hotel mesmo, sabe? Que chega e faz tudo pela pessoa. A gente faz isso, ou algo que não é viável no longo prazo, certo? Porque a gente está desenhando um produto para ser automatizado e tudo mais no final, mas que naquele momento em que a gente está testando apenas é o suficiente. Então, esse é o concierge. A gente tem um outro tipo de MVP também, que é muito conhecido, que é chamado de Mágico de Oz. O Mágico de Oz, se você lembrar da história, ele tem a ver com o mago que estava por trás das cortinas, fazendo tudo acontecer, mas nada daquilo era mágica, certo? Era muita encenação e uma cortina na frente. Essa é a ideia do Mágico de Oz. Então você faz com que o cliente entenda que tudo está acontecendo por trás da cortina de uma forma já pronta, né, para o mercado, mas atrás está todo mundo fazendo tudo manual. Uma cena muito interessante que a gente costuma ver é como se a gente fosse testar um terminal de atendimento. Imagina que eu vou ter que fazer um totem de atendimento, vou ter que programar o algoritmo, tudo que vai estar ali dentro, mas nesse momento eu só quero o MVP. Então a gente tem algumas fotos interessantes que é a pessoa do lado de fora mexendo na telinha, mas do lado de dentro daquele totem tem um ser humano fazendo tudo acontecer manualmente. Esse é o chamado Mágico de Oz. A gente tem também um outro MVP que é muito interessante, a gente vai chegar nele, toda iniciativa acaba chegando nele em algum momento, que é o da ordem de compra ou da pré-ordem. Ou seja, em algum momento eu estou testando efetivamente o nível de vendas que eu vou fazer daquele produto. Eu posso trabalhar um MVP fazendo pré-ordens de um produto que não existe ainda, só testando se a minha proposta de valor e o meu argumento de venda faz sentido, ou eu posso fazer esse teste fazendo uma pré-ordem e entregando
entregando algo com essa ferramenta do concierge ou entregando algo com essa ferramenta do Mágico de Oz. Mas o MVP demanda que a gente faça a troca financeira, ou seja, não adianta eu virar e falar para você assim, o que você acha desse produto? Legal, né? Você compraria? Todo mundo fala que vai comprar. A gente não quer testar isso, a gente quer que a pessoa coloque a mão no bolso e haja a transferência de dinheiro. Esse é o teste. Então, a pré-ordem ou a compra efetiva é importante que aconteça dentro do nosso processo de MVP. E aí a gente vai ter mais uma questão aqui que é exatamente o protótipo. E aí muita gente faz essa mistura entre o que é protótipo e o que é MVP. No geral, a gente diferencia o protótipo como algo que acontece em fases ainda anteriores, em fases ainda mais iniciais do produto. Então, o protótipo nem sempre demanda a troca financeira para que eu faça o teste. Então, tem muita gente que nem considera o protótipo um MVP. Tem gente que já considera. Mas esse vídeo não é sobre essa discussão. Eu tô só fazendo uma pequena diferenciação aqui. O protótipo, ele vai testar coisas que podem estar em fases ainda mais iniciais. E MVP, no geral, a gente vai querer que haja troca financeira. E aí, o que você deve levar em consideração para decidir qual MVP criar para o seu projeto? Primeira coisa, você tem que encontrar qual hipótese você quer testar. E as hipóteses que, no geral, a gente precisa testar primeiro, tem muito mais a ver com a desejabilidade do produto, ou seja, se as pessoas realmente querem aquela solução, do que se aquele produto tem viabilidade técnica. Ou seja, será que dá para eu fazer nesse custo, nesse preço, com esse prazo? Geralmente, equipes muito técnicas tendem a querer fazer MVP para testar a viabilidade técnica. E aí a gente sempre traz nos cursos, nas mentorias, essa ideia de é ideal que você teste a desejabilidade do produto, porque se não passar nesse critério, não vai passar dos outros. E aí, outros fatores para levar em consideração: quanto tempo você tem, qual é a equipe que você tem, qual é o orçamento e qual a disponibilidade técnica para a execução daquilo. A grande questão é, quanto antes melhor. Afinal, o MVP é construído para ser destruído, para ser jogado fora. Ele é aquela versão que a gente não deve ter apego. Quanto antes a gente conseguir colocar isso para o mundo, ver onde erramos, pegar o feedback para poder pegar esse aprendizado validado e refinar no caminho, quanto antes melhor. Então, esse é o processo do MVP, que é algo fundamental em qualquer desenho de projeto, produto ou serviço através das metodologias ágeis. Então, se você trabalha no desenvolvimento de produtos e serviços, e é bem possível que você trabalhe, e você tá a fim de entender com mais profundidade como usar as metodologias ágeis diretamente no seu trabalho, dá uma olhada no link que tá aqui na descrição do vídeo e conheça um pouco mais sobre os cursos que a gente tem disponíveis aqui na Saiba Lá. Também não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, afinal tem muito mais conteúdo vindo também dentro desses assuntos. E se quiser deixar algum recado ou alguma dúvida, aqui embaixo tem os comentários, a gente lê todos e sempre responde. Um beijo grande e até o próximo vídeo.